diretamente aqui do estúdio Oswaldo Porchat, na faculdade aqui dentro da USP, na FEFELET. Hoje eu estou aqui com o Joimar e o Nelson. A gente vai fazer um bate-papo aqui sobre o café. Eu me chamo Gabriel, sou economista, trabalho no mercado financeiro e vou conduzir aqui hoje a conversa com nossos dois mestres e doutores aqui para falar um pouco sobre esse assunto que é tão relevante aqui tanto para o Brasil quanto para o mundo, né? Então, Joimar, se quiser se apresentar. Olá a todos, sou Joimar Menezes, sou doutor em História Econômica aqui pela USP, com muito orgulho, aliás, é por isso que eu estou aqui, né, de volta a casa. Trabalho com negócios internacionais e tenho uma paixão absoluta pelo café, porque além de ser a minha principal bebida, né, porque eu não bebo outra coisa socialmente falando, eu sou estudioso, né, da história do café. Então, o meu mestrado foi sobre isso e o meu doutorado também. Não diretamente sobre o café, mas os impactos do café na economia e nos negócios, tá bom? Tenho certeza que vai ser um super programa. Ou não, né? Uns 29 programas, assim, porque tem muito assunto, né, Nelson? Sim, eu sou o Nelson, eu trabalho aqui na FEFELESH, sou mestre em História Econômica aqui pela casa, tenho uma paixão também muito grande pelo café como consumidor e, enfim, pesquisador da área e quero contribuir aqui com a nossa discussão. Hoje a gente invertemos aqui os papéis, vai ser interessante. Bastante. Não, legal, gente. Então, para começar, para a gente, eu acho que é interessante dar um início, uma introdução, né, sobre o que o café é muito abrangente, principalmente quando a gente fala de Brasil, para a formação, para o desenvolvimento, até mesmo da indústria, né, vai dizer depois muito a respeito por que a indústria em São Paulo é tão forte, então dá para a gente dar uma volta aí muito grande. Mas acho que para iniciar, assim, acho que o Joimar tem mais esse contato de início, né, do que foi a história do café. Queria que você contasse um pouco assim, qual que é o contato primeiro de vocês com o café, qual que é a relação, né? Como é que é hoje no dia a dia, como foi, vocês têm como é que é essa proximidade, né? Tem uma coisa mais de apego ou se é só algo do dia a dia ali que você vai, toma um café, como que isso Acho que o representa para Nelson pode vocês? começar. Porque assim, surpresa total, né? Sou amigo do Nelson há bastante tempo já. E aí chamei o Nelson para tomar um café faz pouco tempo. E aí ele falou assim: vamos tomar um café num lugar diferente. Tá bom, então vamos tomar um café. E eu me achando, né? Falei assim: sei tudo de café, né? Além da história, né? Bebo café pra caramba e tal, né? Vai dar muito bom, né? Aí chegou lá na hora, a gente foi num lugar bem especial e começaram a explicar o café e ele começou a interromper a pessoa que estava explicando sobre o café. Aí eu falei assim, acabou meu mundo, né? Sabe quando a gente acha que a gente é muito bom em alguma coisa? Então, aí eu resolvi fazer um curso de café, porque eu não sei nada, porque realmente é um mundo à parte, né? Eu acho que é isso que é importante saber, né? O café é muito importante para o Brasil, para o mundo, e o café, de tanto tempo já na nossa história, na história do mundo, ele foi sendo estudado e diversificado, e incorporado e modificado. Então, assim, os países bebem café de maneira diferente, né? Assim, não é todo mundo bebe como a gente, e tem várias curiosidades. Então, o Nelson pode começar falando assim, da onde que vem essa sua ligação com o café, Nelson? Olha, foi meio que ao caso. Eu não tomava café até 2014. Não era uma bebida que fazia parte do meu dia a dia. Depois que eu fiz uma operação, que eu tinha uma úlcera que vinha e voltava, e aí eu acabei tomando gosto. Eu experimentei um dia um café de verdade, né? Depois a gente vai entrar nesse detalhe. Porque o que é comercializado aqui no Brasil não é um café de qualidade, é um café, diria que é aquele que já foi rejeitado, não vai para exportação. Eu chamo ele de carvãozinho, tá? Porque ele é bem preto, bem negro, todo mundo gosta dele aqui no Brasil assim, né? Mas é uma Vou só te cortar. Foi falsidade. aí que eu vi que eu não sabia nada de café. Porque eu falei assim, tem café bom e café que não é bom. Mas para mim, café era café, né? E eu aprendi, faz pouquíssimo tempo, que esse café mais escuro é porque ele é mais impuro, né? Ele foi mais torrado. E eu adotei esse carvãozinho tem alguns meses. Então, assim, olha só como a gente aprende, né? Então, agora eu vou tomar café e fico assim, tem que colocar açúcar. Então, quando o café é mais escuro, eu coloco adoçante, entendeu? Sim, Quando o café é mais claro, eu já sei que é café bom, não vai precisar de nada, né? sim. A bebida, assim, a coloração do café de qualidade não precisa ser gourmetizado, não precisa ser especial. Ele sendo natural, a forma de ser preparado, ser ele natural,
ele é bem claro. Ele lembra muito um chá. Um chá. E não um chá mate preto, um chá bem mais claro, você entendeu? Vai um pouco na contramão do Guaraná, né? A gente conhece o Guaraná Antártica aqui. Desculpa aí a propaganda. Nós vamos ter várias aqui, nós vamos ter várias. Mas Antártica nos patrocine. Não sei preocupar, não. Mas o Guaraná que é servido aqui, ele é muito claro, né? E o Guaraná de verdade, o suco do Guaraná, né? Que quando você vai lá pro norte, ele é escuro, Ele é escuro. Parece a Coca-Cola. É. Então, no café acontece o contrário. Ele é claro, entendeu? O café bom que a gente toma, de qualidade, ele é claro. E aí você não precisa adocicar nem nada, porque ele já vem com o doce da Já fruta. vem com um teor, né? Isso. Já vem. Um dulçor, né? É até eu tinha visto uma entrevista, acho que foi com aquele Luiz Thunderbird, eu não sabia, ele é um super também aficionado por café, e aí ele tinha comentado, ele falou, tem o café que eu tomo, que é o café bom, que eu tomo sem açúcar, porque eu sei que é bom, e aí quando o café não é bom, que é esse carvãozinho e tal, que é mais torrado, ele falou, põe açúcar, que pra ele é um doce de café, que ele também gosta. É isso aí, eu também. Ele fala, legal, também. e aí ele vai e coloca, ele fala, poxa, então quando eu sei que o café não é de boa qualidade, eu transformo ele numa coisa boa, eu coloco um açúcar ali. Eu fui numa fábrica no interiorzão de São Paulo, aí na segunda-feira, voltando de Santos, e aí chegou lá, assim, tava todo mundo tomando café, acabava de almoçar, né, era 1h da tarde, e uma mesa assim, e várias garrafas de café, né, aí, você quer café? E o que eu ia falar? Quero, o café já tá pronto adoçado, né, naquelas garrafas enormes, né, aí você coloca, ele é muito escuro, bastante escuro, e muito doce, e é gostoso. Quer dizer que não é que é ruim, é como você falou, sabe, dá um barato legal, é legal, dá uma quebrada, é social, entendeu? Dá aquela interação e tal, mas não é aquela coisa que você fala assim, vou tomar alguma coisa de qualidade. Você não vai tomar um copo de, sei lá, 500, 300 ml daquele Disso café daí, que você vai passar mal, quanto de outros. E aí, essa diferença toda, ela tá desde do grão que é selecionado, né? Quando vai ser plantado, do jeito que ele é colhido, do jeito que ele é embarcado, se tira o tal do pergaminho ou não, né? Tem a história do pergaminho. Eu, na minha ignorância lá atrás, eu achava que pergaminho era o próprio pergaminho, né? Que pegava um pergaminho egípcio. O café tem origem arábica, né? Pergaminho mesmo. Sério? Você não também não achava, não? Um café com pergaminho. Eu falava assim, passa pelo Egito, põe um pergaminho e manda pro Brasil. Não pode ser. É que chama pergaminho, né? Aquela película que envolve o café, porque é aí que ele vai germinar, né? Sim, aí que ele vai, né, vai virar uma muda de café. Sem aquilo, ele é inerte, entendeu? O café tem várias particularidades. Eu, assim, da parte técnica do que eu vou estar mais falando, mais tendo abordagem, eu participo da FISPAL, que é uma feira de alimentos aqui famosíssima, em São Paulo. FISPAL, Feira Industrial de Alimentos, né? Há 10 anos, né? E lá tem toda a temática de alimentos e tem uma área especial para o café e sorvetes. Então, eu todo ano participo, eu já até participei de mesa de degustação, dei nota para os cafés. Então, assim, é quase como ser um enólogo, você participar dessa vida do café. Mesmo quase Um sommelier de café. Daria para fazer essa comparação. E, bom, hoje eu conheço 9 formas diferentes de você servir um café, de você fazer o café, né? Não é só ir lá, fazer a moagem, colocar no filtro de papel que a gente conhece, ou aquele filtro de pano que a gente vê muito nas casas, né? Não, tem outras formas de você servir. Então, existe a prensa francesa, tem o Aeropress. Você vai falar das 9? Nossa, eu tenho uma curiosidade enorme, mas você vai explicar cada uma? Posso... Eu tento explicar, me embanando, assim, ó. Dá pra gente fazer um episódio só disso, só, tá? Sim, então, eu acho que... Mas cobre os pontos, eu acho legal, porque na minha cabeça, 9 eu pensava, talvez em 4. Na minha cabeça tinha 4. Não, tem o expresso, que a gente conhece, que é feita pela máquina, e uma curiosidade que poucas pessoas sabem, que o expresso ele foi inventado na França, e os italianos que aperfeiçoaram
a máquina, né? Olha E só. eles se tornaram os maiores especialistas de máquinas, de tudo que é máquina de Máquina café. de café É. expresso é italiana, né? São eles. Ó, A- só te cortando, eu acompanho um programa bem legal do Jerry Seinfeld no Netflix, aí mais uma propaganda, né, que chama Comedians in Cars Getting Coffee. E sempre é a máquina italiana. Sim. Todo lugar que eles vão é a tal da Lavazza. Sabe a Lavazza? Tem a É Lavazza, sempre a Lavazza. Tem outras, né? tem a Tibali, Tibali também. Tibali. Olha, lá na Fispal eu fui em 12 já, fui em 12 fábricas e uma delas até me convidou um ano para fazer uma palestra sobre falar sobre o café e falar sobre a qualidade daquela. Pra você ter uma ideia, a Tibali tem uma máquina que ela é toda manual. Não é você só ir lá, apertar o botão e elas faz. Que Não, legal. você regula a pressão que vai sair a água, a temperatura, o tempo que o café vai ficar exposto com a água, porque tudo isso influencia Sim. no sabor do café. Então, quanto mais tempo o café ficar emulsionado com a água, mais ele vai pegar de óleo. Então, como é que a Espresso melhora esse desempenho, né? Porque se você colocar por exemplo, no raio, que é uma outra forma, você coloca, ela tem um êmbolo embaixo, onde você vai colocar o café, e aí você vai colocar a água e você vai controlar. Puxa, você quer deixar 2 minutos lá? Ela vai ficar 2 minutos emulsionada e não vai sair, você não vai tirar o café para tomar. Uhum. Só no final, quando você coloca em cima da xícara, o êmbolo sobe e aí o líquido sai. Legal. Certo? Então, como é que essas máquinas expressas ganham nisso? É na pressão. Então, ele aumenta a pressão. Então, conforme você aumenta a pressão, você pode diminuir o tempo de exposição do café com a água. Porque faz o mesmo trabalho que seria equivalente se deixar mais tempo lá. Mas mesmo assim há diferenças, Sim. porque a pressão ela vai extrair mais ainda, então vai sair coisas além do que sai na emulsão propriamente dita. Mas você consegue identificar a forma e você consegue identificar o sabor. Assim, você não há tanta diferença. Mas são detalhes ali que às vezes você fazendo uma forma que demora um pouco mais pode dar uma qualidade diferente do que na máquina. O gosto sai bem diferente. O gosto sai. Olha, a gente até brincou, eu levei até o Geimar para ver uma vez. A gente foi no Coffee Lab. Hoje em dia a experiência não é igual no princípio, mas lá eles serviam os novos estilos de café e eles faziam a degustação às cegas, colocavam um pano na pessoa e aí você degustava. Só que assim, o detalhe era que eles serviam as 9 maneiras do mesmo pó, do mesmo café. E aí você tomava normalmente a pessoa falava, não, olha, eu tomei 9 cafés diferentes. Aí ele falava, não, olha, tá aqui, ó. A maneira de ser mesmo feito. grão. A maneira de fazer mudava completamente o sabor. Então, exposição, a própria temperatura da água também influencia. Então, assim, um bom café, ele vai ser servido numa temperatura entre 80 e 90 graus. Ferveu, você está queimando o café. Sim. Quando você vai na cafeteria e você pede para ele escaldar a xícara, você está cometendo um crime com o café. Mas tudo bem, é um gosto, gente. Eu não tô dizendo que é a maneira. Não é aquela regra, né? E é uma coisa que é até cultural, nossa. Eu acho que eu lembro até na faculdade, cultural. Quando eu estava estudando e tal. Quando me falaram isso, eu fui comentar em casa. Cara, a minha avó, a minha mãe, achou um absurdo. Não, mas a gente sempre deixa a água fervendo, como assim? Que ela me viu um dia fazendo, ela falou, mas se ele espera a água ferver? Eu falei, não, quando eu vejo que ela tá para começar a borbulhar, eu espero um minutinho e faço, porque me falaram que é o jeito certo. Não, mas aí você vê que é muito cultural. Muito arraigado, né? Isso. Mas realmente, é o jeito de cada um tomar. Né? O que é legal, por exemplo, se alguém quiser fazer um café, tiver um pó legal em casa e quer fazer um café no coador normal, a minha regra, tá? Eu fervo a água, não tem problema nenhum em ferver. Eu coloco lá o filtro, jogo o filtro, já a água no filtro, já tiro o sabor da celulose. Legal, papel, tá? Então você já tá tirando aquele sabor. E aí eu coloco a cafeteira de volta lá, a água de volta lá, não deixo ela ferver nem nada, deixo ela repousando.
coloco o pó, aguardo 1 minuto, e aí depois é que eu vou com a água. Porque esse tempo que eu fiz isso tudo, a água já chegou numa temperatura É, já ideal, perdeu temperatura, né? né? E aí já ficou melhor. Então, Isso é, então, Legal. tem o expresso, do coador, aí você falou da prensa francesa, vamos lá, dá para Do citar as raio, nomes? você falou? não, tem a raio que é essa maneira. É como se fosse o coador normal, só que ele tem um êmbolo embaixo. E aí você controla o tempo. Porque se você for no coador normal, você coloca a água, ele já vai descendo. descendo. Direto. Não, o rário ele faz essa. Ele mantém a água ali e só vai liberar a hora que for feito. Tem aquela. Eu não lembro o nome agora do processo, mas assim, é uma emulsão. O aparelho tem a água embaixo. É o êmbolo. Como se fosse É um o êmbolo. êmbolo. Ele chama de êmbolo. É aquela É. cafeteira italiana, que Não, essa fa- é a a minha moca. família... Ah, é a moca. Essa é a Essa é a moca. moca. Ah, que é aquela... Aquela Essa é uma forma. sextavada. Isso. Essa é uma moca. Que forma. você coloca direto no fogo. Essa moca. é parecido, o processo é parecido. Você coloca a água embaixo, ela vai subir, vai entrar em contato com o café e depois ele vai descer. É o êmbolo. É parecido, Uhum. tá? Esse daí, não. Ele normalmente parece até uma experiência química que está sendo lindo feita ali. de ver. É muito bonito. Ah, Então tem o vidro, ele está fervendo a água e não é no fogo direto, ele ferve num aquecedor. A água vai subir igual o da moca, só que ele tem um filtro especial. Então ele vai segurar aquele tempo lá, então ele vai ficar um tempo reagindo. É um dos cafés mais especiais que eu Sabe onde tinha em São Paulo? E nós somos em São Paulo, na USP, né? Claro, né? Tinha lá no Otávio Café. O Otávio. O Otávio era um excelente. Eu tomava esse café lá, aprendi lá. E assim, uma super experiência, né? Esse é o êmbolo, tá? Tem nome, mas o último eu vou falar depois, que o último eu conheci em loco nesse país, que é mais um café. Tem o Clarivete, eu não lembro o nome exato assim. Ele parece também uma prensa francesa, mas ele não. A diferença dele. Não, esse não é o Clarivete. Vamos lá, peraí. Temos o Aeropress. O Aeropress, como é que é? Você coloca o café, coloca a água, e aí ele parece um êmbolo de seringa. Tá. Então, é Um o tubo de ar. PVC, né? Como se fosse um tubo, dois tubos de PVC, assim. Ó. É o ar que você vai pressionar e que vai pressionar a água, que vai pressionar o café, que vai sair o café, que vai sair o líquido Legal. pro outro Esse lado. eu já vi, já. Não cheguei a provar, mas... Esse também é muito bom. Esse tira bastante as essências e o óleo do café. Então, assim, você vai sentir um sabor, um café mais oleoso. O sabor dele vai ficar bem mais adocicado e a acidez também vai ficar mais presente. Então, essa é a característica do café feito dessa forma. Legal. Tem o quadro tradicional, tem o V60, né? O V60. Tem o B60, o que é parecido com esse Clarivate que eu me recordo. Tem a Chemex. Chemex, exato. A Que é Chemex. alemã, que é com... É uma estrutura parecida, né? Como se fosse um negócio de um tubo de laboratório, só que ele é com cerâmica em volta, né? Para poder dissipar melhor o calor. Que essa é a Chemex. Aqui mais que tem? Já foram acho que 8 já. Acho que tem mais um. O outro eu não me recordo. Eu tenho um aqui agora que é o maravilhoso, que é o café turco. Café turco. Turco é outro mundo. Por quê? Porque a moagem do grão é diferente. O grão, o pó, ele sai como tipo um açúcar de confeiteiro. Sabe o que é açúcar de confeiteiro? Você tá comendo um sonho vegano e ele cai assim, você não consegue nem tirar da roupa de tão fino que é aquilo. Sim. Esse é o turco. Ele é muito fino. E a gente toma o café com o pó. Ele não sai, o pó fica junto. Ele se sedimenta. É daí que sai, inclusive, a leitura da sorte. Já ouviu falar nisso? Sim. Na borra de café? Borra de café. Muito comum no Oriente, né? E pegou forte em Nova York, aí pegou no resto do mundo, né? Então a pessoa toma o café e fala assim, deixa eu ler aqui a Fortune Teller, né? Aí começa a ler a vida da pessoa, para onde ela vai, etc e tal. Legal. E aí tem o método de esquentar isso tudo é com areia. Então eles pegam a areia, né? Tem até máquinas hoje que você coloca a areia lá, a máquina esquenta a areia, você tira a areia e coloca, né, a estrutura do café, né? O bule de café,
e toma o café assim, entendeu? Assim, ele é altamente forte, é claro, e também tem que saber tomar, que você não pode ficar fazendo assim, né? Você faz assim, você traz o pó junto com você, né? Sim. Porque ele é muito fininho, né? E por ser muito fininho, ele sedimenta mais rápido também, Não, entendeu? legal. Muito Então, bom, gente. assim, eu não tenho o meu preferido, assim, o que eu sei agora, café bom é café mais claro, né? Sim. Café é mais claro, isso eu aprendi. E não precisa colocar açúcar nem nada. Sensacional, gente. E aí, pra gente seguir aí, eu acho que esse tópico que é interessante já aproveitar esse gancho dos tipos, né? Eu queria saber assim, Joey, como que o café surgiu, como é que foi ali descoberto, aí, e aí depois a gente partir para a transição de como que ele chegou no Brasil. Tá. Eu queria que você desse um pouco Vamos. essa introdução. Vamos, porque também a gente tem que falar também dos tipos de café e de como eles são, de como é que os grãos são obtidos, né? Porque não é Isso. só tirar o grão, né? Depois nós vamos ter um capítulo só sobre isso, né? Que tem aquelas coisas exóticas dos animais, tal, etc e tal. O café tem várias origens muito controversas, não tem nada, né, documentado, mas dá para dizer, se a gente jogar assim pro alto e pegar de volta numa peneira, vai dar que o café nasceu na Etiópia. E tem esse nome porque justamente o café, né, é como eles diziam lá que é aquilo que dá energia, né? E tem essa lenda lá que tinha um pastor andando lá com as cabritinhas, tal, não sei o quê. Elas comeram, né, uns frutinhos vermelhos, que o café ele é vermelho, mas também meio amarelado, né? Depende do tipo, né? Comeram lá os frutinhos desse arbusto e ficaram mais, né, elétricas, tal, ficaram mais agitadas, não sei o quê. E todo dia ia lá, vendo, quer dizer, elas comiam isso sempre, mas teve algumas vezes que ele começou a prestar atenção e falou assim, ó, tem alguma ligação do jeito que ela tá e do jeito que ela fica depois que ela come o grão do café. Ela não sabia que era café ainda. E aí ele começou pegou aquilo e começou a fazer, né, as pessoas da comunidade, né. Nós estamos falando de tribos nômades, né, berberes, quer dizer, não estamos falando de cidade nenhuma, né, de gente que morava no meio do nada, no meio do deserto ali, né. Aí eles começaram a pegar esse café, esses grãos vermelhos ou amarelos, e começaram a fazer, então esquentar. Não tinha essa técnica de tirar lá a polpa nem nada, fazia do jeito que estava ali mesmo. É um experimento, E né? fazia com as folhas. Sim. Eles usavam as folhas. Então imagina quão diferente que não era o gosto disso, né? Para se comparar com o nosso café que a gente bebe hoje em dia, né? E aí começou assim, e nós estamos falando ali do mundo árabe, né? Então isso dali é ali na Etiópia, que depois veio chamar Abissínia. E a Abissínia foi terra da Itália. Então quando eu falo assim, nossa, como é que a Itália é tão envolvida com café assim? Aquilo foi colônia italiana. A Etiópia conseguiu passar todo o período de colonização, aquela maluquice lá do século 17, 18 na Europa, sem ter sido dominado por ninguém. Mas aí depois, na Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, a Itália foi lá e A Itália pegou foi lá e pegou. e chamou de Abissínia, que era o nome que eles se davam, inclusive, né? Então, essa ligação da Itália tem a ver com isso, né? Os alemães têm a ver com café porque eles pegavam café do mundo inteiro para distribuir. Eles sempre foram muito bons em logística. Nós vamos ter um capítulo especial sobre logística, né? Tem uma empresa chamada Hamburg Südamerikanische Dampfstadt, que é a Hamburg Süd, que é famosíssima por causa disso. Ela ficou famosa por causa do café, né? De vir buscar café aqui na América do Sul, principalmente no Brasil. Então, o café nasce ali, isso é século IX. A época, é isso que eu ia perguntar. Ah, garoto. É século IX depois de Cristo. Só que o café nasce num momento de expansão do Império Islâmico, né? Do Império Turco-Otomano. Então ele tá se expandindo, então tá levando os costumes com ele. E o café vai junto. Então o café turco, se a gente pegar, é um café lá de trás, entendeu? Lá do começo dessa expansão. E ele vai indo, só que ele vai ter vários embates. O café vai ter muitos embates com a Igreja Católica, porque como o café tinha origem islâmica, os católicos não queriam saber disso, né? Quer dizer, alguns papas. Então, houve papados, períodos, né? Ele era proibido. Que ele era proibido, entendeu? E não porque dava barato, que o café energiza, não é. É porque era do mal. É. Ou ele vinha de uma... Você não Islã. sabia disso? Isso eu não sabia. Ah, Do Islã. Isso eu não sabia. Exato. Ele é vinha do muito Islã. legal saber disso. Aí precisou até chegar o Papa Clemente X3, talvez, Clemente, depois precisa procurar, que no século XII, aí ele falou assim, bom, não tem essa coisa, não vão fazer uma ligação de uma coisa como essa com a origem, com a religião, não tem religião por trás do café. O café pode ser consumido por qualquer pessoa. Porque o café dava condições para que os monges ficassem pesquisando aquelas coisas todas lá nos mosteiros, entendeu? Como é que a pessoa ia conseguir passar lá horas e horas estudando se não tivesse um estímulo? Então o estímulo veio do café. Tinha já a bebida alcoólica? Tinha, mas a bebida alcoólica, ela transforma a pessoa, né? Ela muda o jeito da pessoa de ser. E o café não, ele só, né, levanta, né? E passa rápido também, né? Depois de 1 a 2 horas, a pessoa já volta
ao normal dela, né? Então, a igreja adorou essa história, né? Amou essa ideia de ter um café para poder ajudar na produção, porque eles tinham que ficar produzindo Bíblia, ficar estudando e não sei o quê, não sei o quê. Você quer perguntar? Legal. Me cortar? Não, pode continuar. Pode ser. Há um estudo aqui na FEFELESH, inclusive, foi objeto de um doutorado, em que tribos africanas, elas tomavam esse chá do café lá na região para aumentar o vigor e ir para a luta com mais ímpeto, entendeu? Então, assim, legal. tinha todo um cerimonial para se você Tá. tomava o café, não da forma que a gente conhece, Claro. né? Sim. Como se fosse a folha de coca, mais ou Sim, menos isso, na mesma parecido. pegada. É. Então tinha esse efeito, né? A cafeína já, claro, eles não sabiam disso, né? Eles só achavam, só identificaram. Era uma planta que tinha esse efeito para eles. Estimulante. Era um efeito estimulante, né? É. Eu fico pensando que isso é muito maluco isso da gente pensar, porque que nem a relação do café, acho que o Nelson também tem essa relação maior. Depende da pessoa, ela tem um efeito mais agudo e outro menos. Então, por exemplo, vocês, eu sei que estão acostumados, tomam um café constante até mesmo na hora de dormir. Se eu tomo um café depois de 3, 4 horas da tarde, me atrapalha para dormir já, porque eu não tenho o hábito de estar tomando uma quantidade grande constante. Então eu vou tomar um café, eu tenho que tomar ali até 2 horas da tarde, 3 horas. Se passou disso, eu já me atrapalha mesmo o sono, assim. Eu vou deitar, eu fico ligado. Então, e para mim é uma coisa que é mais contínua. Tem gente que toma, dá um efeito agudo ali, fica ali 1, 2 horas ligado e para. Né? Para mim, café, por exemplo, é para quebrar o ritmo. Então, se eu chego em casa, trabalhei, fiz um monte de coisa, reunião, não sei o que, viagem e tal. Eu chego em casa ou no hotel, o café me dá aquela quebrada, entendeu? Então, essa levantada, essa arribada, para mim, não quer dizer que eu vou dormir muito melhor, que eu vou dormir com a cabeça mais livre, entendeu? Então, é como você falou, cada um. E é uma coisa mais psicológica também, né? Não quer dizer, não sei se necessariamente vai ter esse efeito aí, né? Mas que dá aquela energizada, dá, né? Quando eu tava fazendo doutorado da USP, eu usei muito café, muito. Não, ele de fato dá, mas cada um vai ter, como você não está muito acostumado, né? Não é seu cotidiano, então ele vai ter um efeito maior. A mesma coisa, eu tenho remédios que se eu tomo, por exemplo, se eu tomar um analgésico, eu praticamente fico dopado. Eu quando fui fazer a minha operação, eu tomei foi uma localizada que eu tomei. No pré-anestésico eu já paguei. No pré-anestésico. O enfermeiro comentou com a minha esposa e falou: pô, esse cara é ótimo, né? Porque se ele bobear, ele não economiza toda a anestesia. Porque ele apaga, simplesmente eu paguei. E fui acordar 4 horas depois, quando eu já estava terminado. Então, mas o café já não tem toda essa influência em mim. Mas eu sinto que eu tomo e fico bem, sabe? Acho que é mais ou menos a reação que o João falou. Dá essa quebrada. E o café, por ter isso, né? Essa é uma característica muito forte do café, ele passou a ser estudado pela medicina. E os grandes médicos do começo eram os franceses. Então, né, a Academia Francesa, né, de Medicina tem um livro que fala sobre isso, que fala sobre o poder do café. Então, Le Café como la médecine et le café, que é exatamente para isso, indicando o café para as pessoas saírem daquela letargia, daquela inércia. Então, o café, ele começou de uma maneira muito, muito local, muito, não popular, mas assim, bastante assim de comunidade, mas ele rapidamente virou uma coisa de elite. De elite, sim. Porque ele passa para a igreja e depois da igreja ele já chega nas elites, entendeu? Legal. Esse é um ponto de transição que eu acho interessante a gente falar, até mesmo da relação do Brasil, né? Acho que o detalhe para a gente conseguir entrar depois e desenvolver melhor, talvez a gente fique para um outro bate-papo, mas ali, tudo bem, a gente teve a descoberta do café, teve o desenvolvimento, e como é que foi, eu queria que a gente falasse um pouco como é que foi a chegada aqui no Brasil. Vamos agora. Pelo que eu me recordo, eu tinha estudado, parece que foi por volta de 1720, 1720 alguma coisa, que chegou aqui, teve as primeiras tentativas, né? E parece que primeiro foi tentado, acho que no Pará, e depois foi descendo, porque não deu certo. Aí, mais ou menos descendo. Vamos lá, mas então, essa parte da medicina é importante porque isso está ligado à elite. Então, isso vem para cá, olha só, a elite estava ligada no café, né? Então, os grandes comerciantes queriam café. Quem primeiro plantou café na América Latina, especificamente, assim, oficialmente falando, foram os franceses, na Guiana. Guiana. Entendeu? Então o café começa na Guiana.
por mãos dos franceses, que já sabiam que o café era importantíssimo e davam um dinheiro danado, né? Isso no começo do século XVIII. Aí o café, aí tem uma figura muito importante para o café, que se chama Francisco de Melo Palheta. É um nome importantíssimo, tem até uma rua com o nome dele ali no Parque Antártica, de tão importante que o cara é. Ele era vice-rei do Reino do Pará, tal, então ele estava sempre envolvido ali. O Pará está perto ali da Guiana. Ele foi convidado para fazer, isso é oficial. Ele foi convidado para fazer uma visita à Guiana Francesa e lá foi muito bem recebido, que foi todo, né, muito bem trajado. Tal. Ele era meio que capitão do mato, digamos assim. Mas lá ele foi, né, todo, né, paramentado, não sei o quê. E trouxe, aí tem umas controvérsias, se ele roubou ou se ele ganhou, né? O importante é que ele trouxe mudas da Guiana para o Pará. E aí plantou lá, só que não deu certo. Porque o café não gosta disso. Não é que o café não gosta do Pará, né? Porque a Joelma tá lá, não tinha Joelma na época, mas enfim, o café hoje com a Joelma, acho que o café ia gostar do Pará. Mas na época não deu certo, por causa do clima, né? Da temperatura, da chuva, da umidade. Café tem um problema muito forte com umidade, né? Então, você separou o café para secar e vem o sereno, já acabou com o café. Então é tudo muito delicado. Mas depois que pega o esquema, aí dá para produzir milhões e milhões de saca. Então aí dá um corte, então o café não vem descendo. Aí dá um corte, o café depois volta com a corte portuguesa. Quando eles vêm para cá, o que eles trazem com eles? Mudas de café. E aí plantam isso na Quinta da Boa Vista, né? Onde que era a parte de inverno deles, é uma parte mais fria, ali no Rio de Janeiro, onde ficava lá o palácio de inverno deles, né? Para sair do verão do Rio de Janeiro para ficar lá. E o café dali começa, né? Gostar daquela região, já começa uma produtividade maior, não sei o quê, e vai chegar até o Vale do Paraíba. Aí que a coisa pega. Porque o café gosta disso, né? O café gosta desses minerais que vêm das montanhas, ele gosta daquele calor forte durante o dia e o frio à noite. Entendeu? Isso que ele gosta. Mas também não é qualquer frio, né? Um frio mais intenso de uma geada acaba com o café. Uma umidade muito forte também acaba com o café. E o Vale do Paraíba tinha essas condições ideais. Assim, ideais até o café sair um pouco dali e chegar na famosa Terra Roxa, né? Que é o interior de São Paulo, noroeste do estado de São Paulo, que aí o café realmente encontrou tudo o que precisava, porque é o melhor lugar para o café. A terra, o clima, etc e tal, foi excelente para o café. Vários problemas de geada, sim, mas nessa região, então, o café vai ganhar um status de principal commodity do Brasil. Quando a corte vem para cá, em 1808, eu acho que o Brasil exportou, sei lá, 600 sacas de café. 10 anos depois já eram 65 mil sacas de café, entendeu? Então o café rapidamente ganhou impulso e peso aqui. E aí ele vai disputando com o açúcar, né? Então a gente tem o ciclo do açúcar e do café, que não se encerram como sendo dominantes na economia brasileira, mas eles continuam aí, né? Sim. Se você pegar o Brasil, ainda é o maior produtor, né, de açúcar, Sim. ainda é o maior produtor de café, continua, mas não é mais, né, Nelson, não é mais o centro da nossa economia, entendeu? Não, deu uma diversificada. Fortíssima. Então, é assim que o café chega até a gente aqui. Aí você fala assim, por que não em outros lugares? Não, também chegou, né? Tem café fortíssimo no Vietnã, na Colômbia, né? Não é só no Brasil, né? É que pelo tamanho do Brasil, etc., pela estrutura do Brasil, ganhou esse vulto todo, né? Essa condição de produtividade tão alta, né? Que antes era só... É importante falar isso também, né? O café antes não era nem no Rio de Janeiro, né? Era em São Paulo, né? Aí depois passou o boom do café, né? Com as crises todas e tal. Aí o café foi para Minas, o café tentou o Paraná, foi muito forte no Paraná, Sim. mas aí teve uma geada absurda em 75, e aí deu aquela acabada com os cafezais, voltou um pouco no Paraná, mas hoje o forte do café é o quê? É Minas Gerais, um pouco de São Paulo e Espírito Santo. Espírito Santo, principalmente do café mais gourmetizado e tal, é mais Espírito Santo. Hoje Minas é 50% da produção nacional e 17% da produção mundial. Tá vendo? Tem uma comunidade que eu conheço lá que chama Guaxupé, uma cooperativa de crédito de cafeicultores que é incrível, assim, como a região vive, o sul de Minas, né? Guaxupé é bem sul de Minas, ali, Pouso Alegre Tem e uma tal. marca de café Guaxupé. Tem a marca da cooperativa, Guaxupé. né? É E a cooperativa deles, ali, né? Tá colado, Pouso Alegre está colado com Perto São de Paulo. Extrema, perto Não, de Extrema. Essa particularidade, né? É o café de altitude. Isso. Os melhores grãos de café no mundo inteiro, isso não é só aqui no Brasil, eles são de altitude. Porque é a condição ideal do café. Ele gosta desse frio seco, é um frio seco. Ele não gosta da umidade, por isso que ele não se dá bem junto ao litoral. Então ele tem que ser um frio seco. E ele gosta dessa temperatura, quando ela fica alta para secar, você fazer a secagem, são as condições ideais. Então, assim, quando você faz esse tipo de plantation, né, e aí vem a particularidade do Brasil, né, de fazer esse tipo, o que é o plantation? Você tem uma monocultura, né, você acaba com
as plantas A locais, vegetação ali. e aí você coloca o café. O que não acontece na Colômbia. A Colômbia é plantada na floresta, o café. Porque já tá numa altitude, já Eles não fazem, não precisa. então assim, eles não tiram a planta original, ele introduz o café lá e ele se adaptou bem. Lógico, não tem a produtividade que nós temos aqui. Não Uhum. tem, mas a qualidade do café de lá é É. muito superior. Por uma questão geográfica. Não, é bem interessante isso dessa parte do desenvolvimento. Eu acho até depois a gente entrar um pouco mais no detalhe como foi essa transição no Brasil, principalmente em São Paulo e na América Latina, porque é uma coisa que é relevante para a gente, querendo ou não, até hoje, né? Na Bolsa mesmo, hoje em dia, antigamente se operava muito com o café, tem a questão do Porto de Santos ali, das negociações que tinha a Bolsa do Café, mas hoje mesmo, assim, já perdeu muito a liquidez, né, do café hoje em bolsa, até do período ali que eu trabalhava. Eu tive alguns clientes, alguns investidores que gostavam de operar. E é impressionante que as poucas pessoas que ainda trabalham com o café como commodity, eles têm um conhecimento muito aprofundado. Normalmente são pessoas mais velhas, já vem aquela parte cultural. Às vezes o pai tinha alguma produção, a família já tinha ali algum contato, mas ainda assim a gente ainda vê isso, apesar de não ter a mesma participação no PIB, né? E então acho bem Não legal. se fala mais, né, em roda de café. Lembra da BMF, né, que tinha lá as rodas, né? Isso, A do café era minguadinha, né? Mas imagina o que foi, né? que foi, Que a exato. origem da Bolsa de Valores do Brasil, que é a Bovespa, é o café, né? Tudo é o café. Então, quem não é de São Paulo e quem é de São Paulo, um dia precisa fazer uma visita à Bovespa, a B3, né? E lá eles vão falar muito do café. Então, é indissociável a nossa história econômica do café. E não é... O açúcar foi muito importante, foi. Mas, assim, se a gente pegar essa relação, dá pra fazer sabe, uma linha, uma timeline, uma linha do tempo, assim, olha. Então, de onde que vem a indústria e os serviços? Tá lá, você pega o café. Aí você vai encontrar a solução para quase tudo. E você está falando da América Latina, e a gente tem hoje um café chamado Geisha, por exemplo, que é do Panamá. Quer dizer, está espalhado, né? Mas assim, com umas variedades, sabe, algumas especificidades que não... Porque tem o café, os famosos cafés, né? Que é o Arábica e o... Colilon, que é o Robusta, né? Sim. Que é o Colilon. Robusta, Que a 80%, é isso? Eu estou errado? É isso? 80% é arábica, né? 60, o que eu tinha pesquisado era que 60% acho que era arábica e 40%. Nossa, pra mim era muito mais arábica. Era mais, parece que tem um equilíbrio. Não, já chegou, era essa proporção, mas o Robusta... O Robusta ganhou força. O Robusta parece que ele ganhou do tipo do grão. Tá. Um levantamento que eu fiz. Quais são as diferenças básicas, você sabe? Então, a produção do Robusta é mais barata, né? A produção é bem mais barata do que o Arábica. As condições de temperatura, ele é mais resistente. Então, a pragas, né? então, não precisa de tanta história como o café, né? Só que assim, o sabor dele não chega muito... assim, ele é bom para compor um blend. Legal. Tá? Hoje o café, assim, os grãos hoje, para você produzir um café de qualidade, você faz um blend. Então isso os alemães, né? Os alemães são craques. São craques. Na feira de alimentos em 2020 foi a última presencial que teve aqui em São Paulo. O maior especialista de café era norueguês. Então, imagina, o cara, ele falava, olha, não tem como você fazer um blend sem você ter na carta de 40% a 50% de café brasileiro, que é o maior volume, é o que tem mais presença. Mas quando você quer melhorar, você quer dar mais sabor, você quer, enfim, dar mais picância, aí depende do... Você faz uma composição e você diversifica ali. Exato, e aí você coloca, vai entrar o Oitiba, vai entrar o colombiano, vai entrar o de Vietnã. A China já entrou nessa brincadeira. Sim. Você entendeu? Como produtor e como na ponta final, fazendo o produto final de café. Eles já estão entrando nesse mercado. Então, não me admira que eles, em algum momento, eles venham a dominar. E é uma tristeza. Eu olho para o Brasil e eu vejo que investe muito na ponta de produção. Esse assunto é ótimo. Que eu não acho errado. Sim. Mas você diminui o valor, você não agrega o valor. Não, você não agrega, porque você falou, as cafeteiras são italianas, e aí quem tem o domínio para fazer os blends são os alemães. Os alemães.
realmente a gente tem esse lado da indústria que eu acho que dá um... Então, não tem o branding, né? Não tem É. um brand, Não tem a coisa A famosa. gente tem a parte da É, quantidade mas a ali. gente tem essa história toda com café, e cadê a marca brasileira de Isso. café? Tem o café do Brasil, a gente viaja e tal, né? A gente vê lá aquelas sacas de café, sabe? Que a gente vê no o Museu do Café em Santos também é uma super visita, viu? Vale total, assim, é uma aula absurda. E tem aquelas sacas de café, né? Com aquele símbolo, né? Amarelo, verde e tal. Café do Brasil. Mas não é uma marca de café, é só a origem do café, Sim. né? É. Diferente do café Valdez, Juan Valdez da Colômbia, Sim. que está no mundo inteiro e as pessoas sabem que esse café é colombiano e não é, o café que vem da Colômbia, é uma marca de Uma café, marca. entendeu? Que ganha muito em cima disso, muito mais do que o do Brasil, né? Não. O Brasil ele teve uma marca, assim, até a crise de 29, que era assim, era a referência mundial, que era o café brasileiro, o selo desse café, Uhum. tanto que as garantias brasileiras para fazer as negociações Sim. eram as sacas de O café. Faldilon foi com base, né? Até É. na saca de É. café, quando teve ali na época com o Reino Unido, né? Quando teve essa transição. E até puxando para isso, antes da gente chegar nas considerações finais, eu puxei aqui um ranking mais ou menos de quais são os maiores produtores, quais são os maiores consumidores. Aí eu queria que vocês comentassem um pouco, acho que o Nelson acho que tem isso mais fresco ali em mente. Eu vi que a nível de produção é o Brasil, né, o maior produtor de grãos, depois parece que é o Vietnã e a Colômbia. E aí depois a gente tem alguns outros países, eu lembro também de ter visto, acho que a Indonésia também parece que é Super forte. dentro do... Super forte. pelos top 10 O que é estranhíssimo, né? Que se a gente pegar, né? Vietnã, né? A guerra do Vietnã, não sei o que, agora o Vietnã é o segundo maior produtor de café do mundo. As montanhas, né? O clima, né? E tudo mais. Mas o Nelson realmente domina isso melhor. E tem essa confusão de quem produz mais, de quem consome mais, se o consumo é per capita, se o consumo é pelo país, né? Tem várias questões aí, né? Em termos de quantidade, assim, por país de consumo, os Estados Unidos ainda é incrível, né? Os Estados Unidos está sempre em primeiro lugar. É o primeiro lugar de consumo total, per capita, Finlândia. O Brasil está em segundo em consumo total hoje. Mas foi recente, viu? O Brasil ficava em 14º, não era uma coisa. O Brasil não era um grande consumidor da bebida em si, né? Só te cortando, até porque existe uma coisa estranha aí, né? Uma dicotomia, porque é uma bebida quente num país de clima quente, né? De clima tropical, subtropical. Então, assim, não combina muito, né? A cerveja, né, que foi o nosso outro videocast, combinaria mais, né? Com o nosso clima, né? Mas, enfim, Estados Unidos, aí depois o Brasil como um todo, né? Como um todo. Finlândia vem, aí per capita Finlândia. O Luxemburgo também consome bastante. Aqueles países daquela região, os nórdicos consomem muito café. Interessante também, né? Porque ele dá o nosso episódio da cerveja, eles também têm uma participação enorme. Mas não é por acaso, porque a tecnologia disso tudo está ali presente, então acaba ajudando no dia a dia, então eles precisam de bastante estímulo, então o café ele é um estimulante natural, então acaba sendo uma bebida que está ali presente para isso daí, né, para as coisas acontecerem. Então os estudantes acabam tomando muito café, muito medicina, ele está sempre presente o café, então num país que tem 9 meses de inverno, né? Café é fundamental, né? A pessoa acorda. Aqui a gente vê em filme é real total, né? A gente tá sempre viajando lá, a gente vê. E até um parênteses, já que estamos dentro de uma universidade, né, galera? A diferença de consumo total versus per capita, só para situar ali, às vezes, a galera pode ter essa dúvida, para ficar mais então, claro. Vamos falar assim. Dá um exemplo ali entre o finlandês, na pesquisa que eu fiz, ele consome por ano 280 litros de café. Cada finlandês. Por ano. Aqui no Brasil, não chega a 140. Então, assim, bem... o consumo por indivíduo lá é muito maior, né, do que a gente ganha no total pelo volume, porque o Brasil é muito maior. Que tem mais população. Estados Unidos também faz sentido, que tem 300, quase 400 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos é sacanagem o jeito. Sabe? Você sabe como é que é o café? Eles tomam gelado, né? E não é só o gelado. Quando eles fazem o quente, é o nosso... quase o nosso carvãozinho, só que eles diluem muito mais, eles põem mais água, então ele fica, é o carvãozinho ralo,
Então, até o sabor É uma água de batata. É o mais chafé ou- de carvão que É, eles fazem ali, né? então assim, E é de graça em vários lugares, É. né? Você chega então, assim. eles colocam café. a jarra, gente. Eles colocam 1 litro de café para você tomar, como se fosse sabe, Ah. um refresco. É Então, um café carioca bem mais então fraco. aí não tem como concorrer contra isso, Sim. né? Mas eu acho que o americano tem muito disso. Você vai no Walmart, você vai comprar, sei lá, maçã. Você vai lá, tem um saco de 20 maçãs. Tudo lá em quantidade. Pô, você vai comprar frios, você compra lá um negócio de 1,5 kg, todo fatiado já. Então, assim, eles têm muito isso de consumo No grande, atacado, né? né? E aqui agora tá tendo o inverso, né? As embalagens estão diminuindo E os preços mantêm. e os preços mantêm. É, porque as ela- famílias diminuem também. É um né? aumento inflacionário que você não vê. Você acha que tá o mesmo preço, só que não, você tá consumindo menos. Eu lembro que E aquela inflação o biscoito era 200 gramas, hoje ele tá em 90. Ah, E é engraçado que o tamanho do pacote fica o mesmo, assim, você olha assim, mas a bolacha antes vinha toda embalada assim, uma lado a lado, aí eles deitaram ela Isso. e colocam uma em cima da outra. Então assim, o que tinha 20, agora tem 8 na embalagem. Por isso que a eu diferença... já ia falar assim, ué, o Nelson é carioca que é biscoito. Não pode falar biscoito aqui, né? A gente tá em São Paulo, né? Que é bolacha, né? Cuidado. Bolacha... Isso aqui dá uma briga regional, gente. Olha só, e só antes de encerrar, e essa questão, depois nós vamos retomar o tema e tal, né? E Nova York é fundamental para o café depois, tá? Que quando Nova York, inclusive, vai querer e vai conseguir regular toda a questão de comercialização do café. Como que o café era comercializado antes? Porque o Brasil tinha aquela questão de ficar, você citou o Founding Loan, que nós vamos entrar mais a fundo depois, né? O Brasil ficava controlando o preço do café, né? Ficava Sim. segurando. Sim. E aí os americanos, quando Nova York entra nessa história, falam assim, não, o preço do café é o café que existe. Não é o café disponibilizado, é o café que existe. Então, começaram a vir para cá e fazer... Então, tinha empresas que faziam as Inventário. medições. Fazer inventário. Os inventários, as auditorias de café. Que foi quando Então, eles o preço descobriram vinha isso, disso. e aí o preço começou a ficar elástico lá, né? Que aí Total, começou, né? Aí, começou a ter uma aí, oscilação. de crise em crise do café, Que é entendeu? quando o café deixa de ser um produto inelástico para ser um produto mais elástico. Né? Aquela história do... Ele era um produto que não tinha muita variação, porque era uma coisa que era mais essencial, mas teve essa transição e hoje em dia o preço do café, ele flutua pra caramba. Né? A gente tem mais... Mas, enfim, são milhões de assuntos e, enfim, a gente não vai nem começar a abordar o próximo aqui agora, eu acho, né? Não, acho que para a introdução, acho que ficou interessante. Queria saber se querem fazer alguma consideração final. Do que Eu a tenho gente uma. falou. Eu tô achando aqui. O café não tem. Próximo podcast. Um negócio de café, com café. sem café. Não tomamos café nesse podcast. No próximo teremos, No né? próximo teremos. Ótimo. A gente tem assim, acho que a gente pode dar alguns spoilers assim dos episódios. A gente está programando uma visita no Porto de Santos para conhecer No Porto, no Museu do o Café. Museu do Café. Né? A gente pretende ir não sei se a gente vai no Coffee Lab para... Eu acho que a gente pode falar uma outra marca? A Pode. gente pode ir no um que vai ser bem legal, que vai nos receber com de braços abertos, é a Dengo. Sim, Porque também. eles têm um cuidado com essa coisa da origem, de remunerar bem quem sabe, quem colocou a mão na massa ali, né? Eles têm isso com o cacau, né? E com o café também, né? Então, a gente pode ir lá na Dengo que a gente vai ter uma aula disso. Esse é um movimento interessante que vem ocorrendo aqui no Brasil, e o café é um dos itens que está entrando nessa pauta, que é você ter o controle da origem do café, da onde vem o produto, né? Desde a ponta. Isso. Isso é bem interessante. Isso. E aí você consegue agregar valor e levar mais... não é só a questão de agregar o valor, é você dar uma remuneração melhor para quem está lá na ponta. Isso. Tem um nome, isso aí chama Fair Trade. Sim. Tem até um selo, pá, Fair Trade. Quer dizer assim, o café e cacau são assim, você vai comprar uma barra de cacau na Europa, de chocolate, tá escrito assim, ó, Fair Trade, café é a mesma coisa, entendeu? Porque não é justo, né? A pessoa fica lá naquelas condições super insalubres para ganhar nada e depois vai aquele café chique de Viena e cobra lá 50 euros a xícara. Tem café, esses cafés mais gourmetizados, eu vi um café, assim, sem brincadeira, 50 libras uma xícara de café em Londres. Sim. Meu Deus. 50 libras. Agora, vamos voltar, né? Quanto que ficou lá atrás, né? Na produção, né? Na colheita, entendeu? Então, eu assim, só para a gente finalizar, que eu acho que é um número que para mim salta quando eu me coloquei na pesquisa, assim, quando
A Alemanha fez a cápsula Nespresso, né? Tem a cápsula lá. O lucro em cima que está ali colocado é 86 vezes Meu em Deus. cima do valor que é comercializado da saca. Então, assim, é um absurdo. Então, assim, eu fico muito triste quando eu vejo o Brasil que poderia estar despontando isso daí, porque para mim faz todo sentido. Será que nós não temos capacidade de ter uma produção nessa ponta, né? É evidente que temos. Tanto que eles estão vindo para cá e comprando as nossas fábricas. Hoje as fábricas nossas de café que tinham aí, tantas as que faziam a torra, a moagem, elas não são mais capital nacional. A grande maioria já é capital estrangeiro. Então, eles até fazem a cápsula Nespresso aqui, mas é porque quem comprou deu a patente e aí eles podem reproduzir. Então é muito triste, sabe? É mais ou menos o que aconteceu com Portugal com relação ao vinho. O vinho português, ele é todo inglês. Quem é dono do vinho português? É o inglês. Você vai lá, as principais marcas são os ingleses, são os donos. Então é mais ou menos isso que vem acontecendo, que aconteceu com o Brasil, né? Ainda é um player importantíssimo, né? É o maior produtor, tudo, mas os ganhos não ficam aqui. O dinheiro não fica aqui. Um dos maiores exportadores de café do mundo é a Suíça, por causa da Nestlé. Aí você fala assim, a Suíça? Por quê? Por causa da Nestlé, né? Óbvio, né? Mas enfim, você não tem. É muito assunto. E aí, pra recomendação pro pessoal aí de casa, vocês indicam algum material, algum lugar de repente para visita ou algum site para consulta, para quem quer saber mais? Eu já indiquei, né? O Museu do Café. No Museu do Café. E também tem um livro que é A História do Café, O Problema do Café no Brasil, que é do Antônio Delfim Neto, que é incrível, um super livro. E o que mais que tem? E tem, claro, né, da associação que dá a certificação para o café. A ABIC, Associação Brasileira do site da ABIC é absurdo de bom. A ABIC, vai encontrar muita coisa legal lá. Legal. Nelson, mais algum? Essas são as melhores, assim, para quem está iniciando, quem quer ter uma introdução, esses são os melhores pontos. Mas o que eu sempre falo, acho que falei isso para cerveja e falo para o café também. Você tem que ir em loco, você tem que visitar os locais, conhecer as formas. Foi o que eu fiz. E aí se apaixonar pelo café, porque ele é um universo à parte. Acho que aqui no Brasil, eu diria que mesmo hoje não tendo aparentemente toda essa importância, mas mundialmente ele é importante. Então é um outro paradoxo, né, que a gente tem. Ele não ser tão importante aqui, mas para o mundo ser. Ele tem uma extrema, assim, São Paulo não seria o que é sem o café. Nós não teríamos industrialização sem o café, porque foi o capital do café que financiou a industrialização aqui. E já vou aproveitar e tem mais uma dica que é bem nisso para o nosso próximo, não sei se vai ser o próximo, mas a gente vai acabar abordando esse assunto, que é a industrialização, né? Que é um livro chamado A Industrialização de São Paulo, do Warren Dean. Isso é ótimo. Eu me encontrei nesse livro, assim, sabe? Tipo assim, ele me deu exatamente o que eu precisava para entender café, indústria, como passou, como passou, entendeu? É incrível. É o meu livro de cabeceira, cara. Minha tese, ela tava toda baseada no Warren. Olha que legal. É muito legal, né? É muito bom. E o Warren Dean morreu no Chile fazendo pesquisa. Olha isso, super novo. Mas isso é outro assunto para outro videocast. Perfeito, gente. Então, esse foi o bate-papo de hoje, pessoal. Então, encerrando aqui nosso Fostercast a respeito de café diretamente aqui da Fefelete na USP. E até a próxima, para muito mais curiosidades e dados ali a respeito do café no Brasil e no mundo. Até a próxima. Tchau.